Talvez você já tenha visto pela internet que as plataformas que oferecem seus serviços gratuitamente, como o YouTube, o Instagram, o TikTok, transformam o próprio usuário, você que está assistindo esse vídeo, em produto. Mas e se na verdade eu te disser que o buraco é muito, mas muito mais profundo? Hoje a gente vai explorar o conceito de capitalismo de vigilância e o impacto da inteligência artificial no mundo jurídico brasileiro. O termo capitalismo de vigilância, desenvolvido por Shoshana Zuboff em sua obra A Era do Capitalismo de Vigilância, descreve um modelo econômico em que as empresas utilizam nossos dados pessoais como matéria-prima para prever e influenciar nosso comportamento. Basicamente, os dados que fornecemos ao usar essas plataformas são um verdadeiro produto, alimentando um ciclo de coleta, análise e venda, que transforma a coleta de informações em uma fonte de acumulação de capital sem precedentes. A Zuboff argumenta que esse modelo de negócios opera através da extração de dados. Esse processo vai além de monitorar ações humanas, ele busca influenciar o futuro comportamento. As tecnologias de Big Data permitem analisar vastas quantidades de dados para identificar padrões e realizar previsões cada vez mais precisas. E ao explorar esses dados, as corporações criam mercados preditivos, onde comportamentos futuros, como padrões de consumo, preferências políticas e até mesmo hábitos de saúde, são negociados como mercadorias. Por exemplo, empresas podem prever quais produtos você está mais propenso a comprar, em quem você poderia votar ou até mesmo identificar vulnerabilidades que possam ser exploradas comercialmente. No entanto, essa prática levanta algumas questões fundamentais. Bom, a quem pertencem esses dados? Quem vai decidir como eles serão usados? O poder desproporcional dessas empresas não apenas ameaça a privacidade individual, mas também a autonomia e a democracia. A autora também destaca os perigos da manipulação de dados. Quando algoritmos analisam informações humanas, eles podem perpetuar ou amplificar vieses existentes, como discriminação racial, gênero ou socioeconômica, muitas vezes presentes nos próprios dados usados para treiná-los. O capitalismo de vigilância não se limita ao comportamento do consumidor ou à publicidade. Ele também influencia a esfera institucional, incluindo o sistema de justiça. Tecnologias de Big Data e algoritmos de inteligência artificial prometem eficiência e agilidade, mas carregam consigo desafios éticos e técnicos, similares aos observados no contexto empresarial. A justiça brasileira, por exemplo, enfrenta gargalos históricos, como a alta quantidade de processos em tramitação. Segundo os últimos dados do CNJ, quase 84 milhões de processos em tramitação passam na mão de 18 mil juízes e 275 mil servidores brasileiros para serem solucionados. Assim, a implementação da inteligência artificial é vista como uma resposta para lidar com esse problema, reduzindo a morosidade judicial e melhorando a alocação de recursos humanos. No Brasil, 87 dos 92 tribunais utilizam alguma forma de inteligência artificial. Um exemplo notável é a ELIS, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, projetada para auxiliar em processos de execuções fiscais. A ELIS automatiza tarefas repetitivas, como a análise inicial de documentos e a identificação de prescrições. Isso permite que servidores e magistrados se concentrem em atividades mais complexas. No entanto, essa eficiência não é isenta de problemas. Como dito anteriormente, algoritmos podem herdar vieses dos dados usados para treiná-los. Se os dados refletem desigualdades históricas ou erros sistemáticos, o algoritmo tende a replicar essas falhas, prejudicando populações vulneráveis. Além disso, há alguns desafios em garantir transparência. Por exemplo, quem seria o responsável por eventuais erros? Seria a empresa que fornece esse serviço de inteligência artificial? Seria o magistrado? Seria seus assessores? Bom, mas também temos alguns pontos positivos. A IA melhora a precisão em tarefas repetitivas e reduz a margem para erros humanos. Na ELIS, por exemplo, a taxa de acerto em identificar prescrições é superior a 96%. Isso também alivia a carga de trabalho dos servidores, permitindo maior foco em análises jurídicas complexas e garantindo maior celeridade aos processos. Bom, essa parte do vídeo vai ser um pouco diferente, mais espontânea, mais pessoal, porque até agora, o vídeo todo, eu estava lendo um roteiro criado pelo ChatGPT. E assim, é óbvio que eu não copiei e colei a primeira coisa que ele me passou. Foi necessário alguns comandos, algumas modificações, uma lapidação para que a gente chegasse num roteiro que passasse informações coesas, precisas. De forma que, se eu não soubesse do que eu estava falando, se eu já não tivesse um conhecimento prévio sobre o assunto,
Esses erros iam passar totalmente despercebidos. Mas era justamente essa minha intenção quando decidi fazer um vídeo assim. Era mostrar que, como vimos, a inteligência artificial não é perfeita. Ela traz muitos problemas desde o seu treinamento, e por isso a gente não pode confiar 100% nela. Assim, sempre que essa tecnologia for implementada para facilitar um trabalho, é necessário que uma pessoa que tenha conhecimento supervisione as suas tarefas, que se responsabilize por eventuais erros. Porque, querendo ou não, a IA já está aí, é o nosso futuro. É com ela que hoje médicos descobrem novas doenças, descobrem novas vacinas, novas curas, que astrônomos encontram mundos que jamais imaginávamos. E nós não podemos nos alienar totalmente dessa nova tecnologia por conta dos seus problemas no início de sua geração. A gente precisa debater, problematizar e conscientizar. É dessa forma que a gente vai conseguir alcançar uma legislação que regulamenta essa nova tecnologia de forma a frear os passos rápidos do capitalismo.